O ano de 2022 é um ano especial. Afinal de contas, é ano de Copa do Mundo. E o brasileiro ama a Copa do Mundo, porque a nossa seleção é a única seleção que participou de todas as edições. Mas se eu te perguntar, você aí conhece a história da primeira Copa do Mundo? Quais foram as seleções que participaram dessa primeira edição? Quem ganhou essa primeira edição? Onde que ela aconteceu? Qual que foi a posição que o Brasil ficou nessa primeira edição da Copa do Mundo? Você aí saberia me responder? Então hoje o canal 7x1 vai falar um pouquinho sobre a história da primeira edição da Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Tá preparado? Então se liga aí. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Augusto, esse é o canal 7x1 e antes que eu me esqueça, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like para me ajudar aqui nesse projeto. Vamos pro vídeo. Desde quando a FIFA foi fundada lá... Desde quando a FIFA foi fundada lá em 1904, ela já tinha uma vontade de fazer um campeonato mundial que reunia os países, né? Porém, nessa época, o futebol profissional, igual a gente conhece hoje, só estava começando, assim, o pessoal estava começando a se reunir e se profissionalizar. Então, essa vontade de fazer esse torneio grande, mundial, ela teve que esperar um pouquinho. Foi só na década de 1920 que essa ideia começou a ser pensada com um pouquinho mais de seriedade. Tudo isso por conta de um homem francês chamado Jules Rimet. O Jules Rimet assumiu a presidência da FIFA em 1921 e ele queria uma coisa: unificar os países através do esporte. Uai, mas Felipe, como assim unificar os países através do esporte? Pessoal, a gente tem que lembrar que no começo da década de 20, o mundo tinha acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial. Então as relações entre os países lá na Europa, principalmente na Europa, estavam meio tensas. Outro fato que aumentava ainda mais a vontade do Jules Rimet em fazer uma Copa do Mundo era o fato de que, naquela época, jogadores profissionais não podiam jogar a principal competição de seleções da época, que era os Jogos Olímpicos. O COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, que é o órgão que organizava e organiza até hoje as Olimpíadas, proibia naquela época jogadores profissionais a jogarem os Jogos Olímpicos. Só jogadores amadores podiam jogar. Então, estava meio estranho, porque o mundo, do futebol estava começando a se profissionalizar e o COI não estava querendo que esses jogadores profissionais competissem nas Olimpíadas. Vocês percebem que o COI estava indo para um lado totalmente ao contrário do que o mundo do futebol estava querendo ir. Então isso incomodava o Jules Rimet. Mas e a Copa do Mundo, Felipe? Onde que entra? Como começou, a Copa do Mundo? Foi só em 1928 que o Jules Rimet conseguiu o apoio político necessário para conseguir aprovar lá no Congresso da FIFA a realização da primeira Copa do Mundo. E nesse primeiro momento ficou definido só que a primeira Copa do Mundo seria realizada no ano de 1930, mas ainda não tinha o local que ia acontecer a competição. Um ano depois, em 1929, em mais um Congresso da FIFA, foi decidido que a primeira Copa do Mundo seria realizada em 1930, como eu disse anteriormente, no Uruguai. Mas por que o Uruguai? Tinha alguns motivos para ser o Uruguai. E o primeiro deles é que a seleção uruguaia era a atual bicampeã olímpica na época. Foi campeã em 1924 e 1928 das Olimpíadas. Eu senti que a FIFA queria dar uma cutucada no COI. Eu senti. Mas o principal motivo não foi esse não. O governo uruguaio, ele bancou todas as seleções que quisesse participar da primeira edição da Copa. Bancou hospedagem, viagem, tudo que você imaginar lá, o governo do Uruguai bancou. Sem contar também que eles investiram na infraestrutura da cidade de Montevidéu, que foi a cidade que sediou, Foram 3 estádios, incluindo o Estádio Centenário, que foi construído especialmente só para essa Copa do Mundo. E o Estádio Centenário está aí até hoje. Mas quem que podia jogar essa Copa do Mundo? Porque era a primeira, Todas as seleções que estavam filiadas à FIFA na época. Era só chegar e falar assim, FIFA, eu quero me inscrever aí para jogar a primeira Copa do Mundo. E jogar. Então, com todo esse apoio financeiro do governo do Uruguai e a facilidade de você se inscrever e ir jogar a primeira edição da Copa do Mundo, essa competição foi um sucesso, não é mesmo? Na verdade, não. Em um primeiro momento, nenhuma seleção da Europa quis participar dessa primeira edição da Copa. Porque pensa bem, você tá lá no seu paísinho da Europa lá de boa e tem que pegar um navio, porque naquela época a viagem de avião não era assim fácil que nem hoje, tem que pegar um navio e ir até atravessar o Atlântico para vir jogar bola aqui no Uruguai. Não era muito
muito legal, né? Então, nesse primeiro momento, o pessoal da Europa falou assim, ó, FIFA, eu tô de boa, não quero participar dessa competição não, tô tranquilo. Mas, Copa do Mundo sem países da Europa não é Copa do Mundo, né, pessoal? Então, o Jules Rimet teve que intervir nessa questão e conseguiu convencer 4 seleções europeias a participar da primeira edição da Copa. Na verdade, ao todo, foram 13 seleções que participaram dessa primeira edição. São elas: França, Bélgica, Iugoslávia e Romênia, lá da Europa, Estados Unidos e México, da América Central, e da América do Sul foram o Brasil, a Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Paraguai, além do anfitrião Uruguai. Completando então 13 países que participaram aí da primeira edição da Copa. As seleções foram divididas em 4 grupos. Um grupo com 4 e outros 3 grupos com 3 seleções em cada grupo. No grupo 1 estavam Argentina, Chile, França e México. No segundo grupo estava Brasil, Bolívia e Iugoslávia. No grupo 3 estavam Uruguai, Peru e Romênia. E no grupo 4 estavam Estados Unidos, Paraguai e Bélgica. O campeão de cada grupo avançava para a semifinal e aí enfrentavam semifinal e final. O campeão de cada grupo então foram Argentina, Iugoslávia, Uruguai e Estados Unidos. Com isso não deu para nossa seleção brasileira, que acabou ficando na primeira fase. Na semifinal, o Uruguai enfrentou a Iugoslávia e a Argentina enfrentou os Estados Unidos. E o Uruguai e a Argentina ganharam seus jogos, os dois por 6-1. Então, o Uruguai 6-1 em cima da Iugoslávia e a Argentina 6-1 em cima dos Estados Unidos. Com isso, a primeira final de uma Copa do Mundo foi realizada entre a Argentina e o Uruguai. Chegamos então na final no recém-construído Estádio Centenário, que tinha acabado de ser construído. O Uruguai e a Argentina se enfrentaram e não deu para os nossos irmãos amigos argentinos, não deu, meu amigo. Inspirados então pela sua torcida, empurrados ali por aquela massa no Estádio Centenário, a seleção do Uruguai foi a primeira campeã do mundo. Eles venceram a Argentina por 4-2 na final e fizeram história, pessoal. Essa foi então a história da primeira edição da Copa do Mundo. Se você gostou, por favor, eu já te convido para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o seu amigo. E se você quiser também deixar aqui uma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, um beijo e até a próxima. Valeu!